Quando você está em uma busca para encontrar a pessoa certa e se estabelecer, é fácil se deixar levar pela emoção de namorar e ignorar coisas que podem não parecer graves agora. Mas depois que diz o sim, esses pequenos problemas podem se transformar em padrões destrutivos que podem ameaçar a saúde e a longevidade de seu casamento. Mas o amor não precisa ser cego. Como cristãos, não há razão para se contentar com relacionamentos prejudiciais simplesmente por querer casar logo. Todos nós temos pecados com os quais lidamos diariamente. Todos nós cometemos erros que muitas vezes se repetem. Todos nós precisamos da graça e da liberdade que só o próprio Cristo pode oferecer. Mas nosso casamento é mais saudável quando reconhecemos sinais de alerta em nossos relacionamentos de namoro, em vez de optar por fazer vista grossa aos problemas. Como pessoa, Deus se preocupa com as decisões que você toma. Ele se preocupa com a pessoa com quem você se casa. E podemos confiar que Ele dará orientação e nos ajudará a enxergar algumas bandeiras vermelhas no relacionamento para estarmos cientes disso ao longo do caminho. Aqui estão os tipos de pessoas que Deus não quer que você se case. A pessoa inflexível e controladora. Você já se relacionou com uma pessoa que sempre insiste em fazer o que quer? Uma pessoa que tenta controlar todos os aspectos da sua vida, desde as roupas que você veste até os amigos que você tem? Em um relacionamento saudável, ambos devem ser capazes de se comprometer e tomar decisões juntos. Eles devem confiar e respeitar um ao outro o suficiente para permitir a liberdade e a expressão individual. No entanto, se você estiver com uma pessoa inflexível e controladora, pode ser difícil manter um equilíbrio saudável. Ela pode tentar te isolar de seu sistema de apoio, te manipular para fazer as coisas do jeito dela, ou até mesmo usar a força física para conseguir o que quer. Isso pode criar uma situação perigosa e abusiva da qual pode ser difícil escapar. Como cristãos, somos chamados a amar e honrar uns aos outros, servir uns aos outros com humildade e colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 4 diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Este versículo nos lembra que nunca devemos colocar nossos próprios desejos ou necessidades acima dos de nossos parceiros. Devemos procurar servi-los e amá-los com humildade e respeito e não tentar controlá-los ou manipulá-los. Se você está em um relacionamento com uma pessoa controladora, é essencial buscar ajuda e apoio. Converse com um amigo ou familiar de confiança, procure aconselhamento e considere terminar o relacionamento, se necessário. Lembre-se, você merece estar em um relacionamento saudável e seguro, onde se sinta valorizado e respeitado. E é isso que Deus quer para você. A pessoa sedutora. Pense em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26 por um momento. Essa passagem diz o seguinte: Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Este versículo aborda 3 coisas especificamente para os homens. A primeira mensagem desta palavra é ficar longe da mulher sedutora. Não se case com ela, não namore com ela, não mande mensagens de texto ou saia com ela. Fique o mais longe possível. E se chegar a isso, então fuja, como José fez. Além disso, tome cuidado para não desenvolver um desejo por esse tipo de atenção. A indústria pornográfica é construída para alimentar esses tipos de desejos nos homens e é um jogo muito perigoso. Não é só a indústria pornográfica. Muitos filmes também apresentam a ideia de que homens podem brincar com os sentimentos das mulheres sem sofrer nada com isso. É uma mentira do poço do inferno. Não alimente sua mente com esse lixo. Além disso, seja humilde. O orgulho é o que torna os homens especialmente vulneráveis às mulheres sedutoras.
A segunda mensagem aqui é que nosso mundo alimenta constantemente essa imagem da mulher sexy, teimosa e independente que manipula os homens e consegue o que quer. Não é isso que a Bíblia diz que uma mulher sábia e piedosa deve ser. Uma mulher piedosa não ostenta sua beleza, ela é simples. Simplicidade significa não ficar se mostrando e exibindo sua vida como se fosse um produto. Tampouco significa andar relaxada, sem se cuidar. Simplicidade é a mulher saber que não precisa disso para brilhar e chamar atenção. Ela entende que sua beleza vem de dentro para fora e não o contrário. Uma mulher piedosa não procura manipular e controlar, em vez disso, ela se submete à autoridade dada por Deus. Então, eu só quero dizer às jovens que você não precisa ser esse tipo de pessoa para se encaixar ou atrair um homem. No final, o versículo se dirige aos homens casados. É possível, especialmente como homem, ler um versículo como este e interpretá-lo da maneira errada. Então, deixe-me fazer alguns esclarecimentos importantes. Primeiro, nunca é bom se divorciar de sua esposa, a não ser que algo extremamente grave aconteça. Mas quando a Bíblia diz, quando for bom diante de Deus fugirá dela, isso não está falando sobre divórcio, está falando sobre não se casar com ela em primeiro lugar. A pessoa incrédula. Na Bíblia vemos exemplos dos perigos de se casar com incrédulo. Um dos exemplos mais notáveis é o do rei Acabe, que se casou com Jezabel, uma adoradora do falso deus Baal. Jezabel desviou Acabe e os israelitas, encorajando-os a abandonar sua fé e a adorar ídolos. No final das contas, a decisão de Acabe de se casar com uma mulher incrédula levou à sua queda e ele morreu na batalha. Como homem, esta história é um lembrete poderoso da importância de escolher um parceiro que compartilhe sua fé e valores. Como cristãos, somos chamados a amar e honrar a Deus acima de tudo e a buscar parceiros que nos encorajem e nos apoiem em nossa jornada de fé. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá luz com as trevas? Este versículo nos lembra que não devemos estar em julgo desigual com os incrédulos, pois isso pode levar a conflitos e a mal-entendidos. Em vez disso, devemos buscar parceiros que compartilhem nossa fé e valores, que nos ajudem a crescer em nosso relacionamento com Deus e nos apoiem em nossa jornada espiritual. Se você é uma pessoa procurando alguém, tome cuidado para não abrir mão de sua fé e valores por causa de um relacionamento. Procure pessoas que compartilham sua fé e estão comprometidas em viver uma vida que honre a Deus. Lembre-se, Deus tem um plano para a sua vida e quer que você tenha um relacionamento que o ajude a crescer e florescer como cristão. A pessoa imoral. Outro tipo de pessoa que um homem deve evitar é a pessoa imoral. Alguém que não tem normas. O livro de Provérbios, capítulo 5, versículos de 1 a 3, tem muito a dizer sobre esse tipo de pessoa. Nesse livro, Salomão diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ele chama a atenção para os lábios dela por dois motivos. Os lábios são literalmente objeto de sedução, e é com eles que a mulher imoral fala palavras que enfraquecem o jovem e o deixam indefeso. Basta ler Provérbios capítulo 7, versículos de 13 a 20, para ver o que esta mulher diz e faz com seus lábios para merecer o nome que lhe foi dado. Esta mulher não tem bússola moral. Ela se entregou à promiscuidade por tanto tempo que nem mesmo tem consciência sobre esse tipo de coisa. Salomão ainda diz ao seu filho como lidar com uma mulher imoral. Afaste-se dela, a mulher imoral, e não se aproxime da porta de sua casa. Preste atenção também no que ele não disse. Ele não disse, vá em frente e namore com ela. Como homem, você pode pensar que talvez possa mudá-la no processo. Aqui vai um alerta de spoiler. Você não pode. A pessoa desrespeitosa. Por fim, está em um relacionamento com uma pessoa que te menospreza, fala mal de você ou desconsidera seus sentimentos e opiniões, pode prejudicar seu relacionamento e sua autoestima.
Como cristãos, somos chamados a amar e honrar uns aos outros e tratar uns aos outros com respeito e bondade. Mais importante, como pessoa, você precisa de alguém fiel e submisso. É isso que a Bíblia diz. Se você está em um relacionamento com uma pessoa desrespeitosa, tenha uma conversa honesta com ela e procure aconselhamento. Mas também considere terminar o relacionamento se ela não estiver disposta a mudar seu comportamento. Lembre-se, você merece estar em um relacionamento onde seja valorizado e respeitado. Todos nós já ouvimos os ditados: nem tudo que reluz é ouro, e não julgue um livro pela capa. Bem, isso também é verdade quando se trata de relacionamentos. Nem toda pessoa, por melhor que pareça, será um bom parceiro. Algumas pessoas podem parecer perfeitas, mas também podem estar escondendo suas verdadeiras intenções. Nem todo relacionamento é bom. Ele pode, na superfície, parecer o relacionamento ideal. Você pode estar olhando para aquela pessoa e pensando que seria o homem ou a mulher perfeita. Na verdade, algumas pessoas ao seu redor podem estar dizendo que vocês são um par perfeito e que foram feitos um para o outro. Mas não deixe-se levar pelo que todos pensam sobre o seu relacionamento. Há momentos em que podemos nos deixar levar pelo sonho de longa vida sobre o que você acha que é um relacionamento. Temos que aprender a deixar de lado nossa ideia e as opiniões de outras pessoas sobre o que é um bom relacionamento. Precisamos permitir que Deus nos mostre o caminho. Ele é o único que pode mostrar o que está acontecendo lá no fundo, muito além da superfície. Permita que Deus mostre o que você não pode ver sozinho. Como Deus nos protege de relacionamentos ruins? Ele nos mostra sinais ao longo do caminho. Você deve ter notado algumas coisas sobre a outra pessoa que o deixam desconfortável por dentro. Talvez você nem saiba exatamente o que há de errado com o relacionamento. Você não consegue identificar, mas apenas tem uma sensação incômoda de que algo não está certo. Você já pensou que isso pode ser Deus tentando te alertar? Ele pode estar tentando enviar um sinal para chamar sua atenção. Deus é um Pai amoroso, e porque se preocupa tão profundamente conosco, Ele fará tudo o que puder para nos proteger do mal. Às vezes, esse mal vem na forma de relacionamentos ruins. Na Bíblia, somos lembrados em Salmos capítulo 121, versículo 3, onde diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. Deus nunca dorme. Ele está cuidando de tudo que diz respeito à sua vida e fará de tudo para chamar sua atenção para que você não tome decisões erradas. Deus vai procurar uma maneira de impedir que você cometa o erro de se relacionar com uma pessoa má. Ele enviará sinais ao longo do caminho, mas você deve estar disposto a ouvi-lo. Deus não forçará seu caminho. O Espírito Santo que vive em nós fala com uma voz mansa e delicada. Temos que ser intencionais para ouvir a sua voz. Infelizmente, como dizem, às vezes o amor é cego. Quando nos relacionamos com alguém, nem sempre reconhecemos os sinais que Deus está tentando nos enviar. Ficamos tão consumidos com a outra pessoa que não conseguimos ver ou ouvir o que Deus está dizendo sobre ela. Outras vezes, vemos os alertas em um relacionamento, mas porque temos sentimentos pela pessoa, dizemos a nós mesmos que ela vai mudar. Nos convencemos de que ajudaremos a pessoa a mudar seus hábitos. Alguns de nós já passamos por esse tipo de relacionamento ruim, e só mais tarde é que nos perguntamos como permanecemos nele por tanto tempo. Talvez você tenha visto um ente querido se envolvendo em um relacionamento tóxico. Olhando de fora, você simplesmente não consegue entender por que alguém permaneceria assim. Os sinais de que esse é um relacionamento ruim parecem óbvios para os outros, mas de forma alguma não são tão óbvios para aqueles que estão envolvidos nele. Você pode estar se perguntando se está em um relacionamento ruim. Não entre em pânico. Deus lhe dará sinais para protegê-lo dele. Você precisa começar concentrando-se no que sente por dentro. Você tem paz interior ou há um desconforto constante? Você sente um leve empurrão que está te afastando dessa pessoa? Esse sentimento simplesmente não vai embora? Sua mente e seu coração estão cheios de dúvidas. Não importa o quanto você tente se livrar disso. Talvez seja a hora de prestar atenção neles. Deus usa a paz como um sinal de que você está em sua vontade. Da mesma forma, a falta de paz é um sinal de Deus de que você está indo na direção errada. A paz de Deus é como uma luz guia. Quando anda na vontade de Deus, você experimenta a paz dele. Não importa o quão desafiadora seja essa jornada.
Por outro lado, você pode ter tudo perfeito em seu relacionamento, mas não importa o que você faça, falta paz. Não importa o quanto tente se convencer, você se sente inseguro em relação ao seu relacionamento. Mesmo que não consiga identificar o motivo pelo qual não tem paz, você precisa entender que Deus está falando e lhe enviando um aviso para sair desse relacionamento. Deus é onisciente, por isso você precisa confiar que Ele está levando você para longe desse relacionamento por um bom motivo. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Quando não há paz, você tem que entender que Deus está dizendo que esse relacionamento não é dele. As bênçãos de Deus adicionam coisas boas à sua vida, não tristezas. Portanto, se você não está experimentando essa paz, não a ignore. É um sinal de Deus para protegê-lo do mal. Outro sinal que Deus pode usar são os anjos. Sim, você me ouviu direito. Anjos. Na Bíblia, vemos alguns exemplos de ocasiões em que Deus usou anjos para alertar outras pessoas sobre perigos iminentes. Um anjo avisou José e Maria sobre o rei Herodes, que planejava matar Jesus. Os anjos são criações reais de Deus e Ele frequentemente os usa para falar conosco e nos avisar. Deus pode enviar um anjo até você para avisá-lo para sair de um relacionamento. Esse anjo pode aparecer para você te levando a ler algo que lhe dará uma direção boa e clara. Ele pode até mesmo aparecer como um ser humano. Uma pessoa que você conheceu na rua pode ser um anjo enviado por Deus. Pode parecer fora deste mundo, mas Deus envia anjos. Um dos sinais mais comuns que Deus usa para nos proteger são as pessoas que temos ao nosso redor. Se você está em um relacionamento com alguém ou pensando em entrar em um relacionamento, você precisa observar e ouvir o que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Não apenas qualquer pessoa, mas as pessoas que estão perto de você. Podem ser seus amigos íntimos, seus pais, irmãos. Eles estão levantando alertas sobre o seu relacionamento? Podemos tomar como certo o que nossos familiares ou amigos próximos pensam sobre o nosso relacionamento, pois às vezes Deus pode estar falando através deles. Deus fala através de pessoas que estão perto de nós. Precisamos estar atentos para ouvir o que elas estão dizendo. Veja, você tem mais certeza de que seus amigos e familiares não estão sendo maliciosos porque você sabe que eles se importam com você. Você também sabe que o conhece bem e pode dizer se esse relacionamento está tornando sua vida melhor ou pior. Deus pode estar tentando avisá-lo por meio de sua família ou amigos. Então, dê ouvidos a eles, contanto que eles busquem o seu bem. As circunstâncias nem sempre são coincidências e podem ser um aviso ou um sinal de pare de Deus para você. Você já descobriu alguma informação sobre alguém e aquilo pareceu coincidência? Você não estava sendo intrometido ou procurando a informação, mas ela chegou até você. Você acidentalmente se deparou com alguém que talvez não veja há anos e coincidentemente essa pessoa conhece seu parceiro e não tem nada de bom a dizer sobre ele ou ela. Tudo isso não é apenas coincidência. Estes são sinais de Deus. Ou talvez você encontre mensagens ou e-mails suspeitos, mesmo sem estar bisbilhotando nada. Pode parecer apenas mais uma coincidência ter encontrado essas mensagens, mas é Deus lhe dando um sinal de que você pode estar em um relacionamento ruim. Preste atenção nisso, não dê de ombros. Deus pode estar te alertando antes que você cometa o grande erro de se comprometer com o tipo errado de pessoa. No final das contas, Deus nos dá o direito de fazer uma escolha. Ele pode mostrar todos esses sinais para abrir seus olhos, mas você ainda terá que escolher entre ouvir ou ignorar. Os relacionamentos têm uma maneira de afetar tudo sobre nós. É por isso que a Bíblia nos adverte em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você entrar em um relacionamento ruim, isso afetará seu coração. E se afeta seu coração, afetará todas as outras áreas de sua vida. Afetará a forma como você se relaciona com família e amigos. Afetará seu trabalho. É difícil se concentrar quando seu coração e sua mente estão preocupados. Afetará sua capacidade de construir seu futuro, pois você gastará sua energia apagando os incêndios que vêm de um relacionamento ruim. Deus quer muito mais para você. Ele quer que você esteja em um relacionamento que te torne uma pessoa melhor, que construa seu caráter. Ele quer que você esteja em um relacionamento que te edifique
para ser a melhor versão de você que existe. Abra seus olhos para ver o que Deus está falando, pois só Ele pode te proteger de relacionamentos ruins e te conduzir a um final feliz. Sei que você ama a Deus e acredita que os planos dele para você são perfeitos. No entanto, pode ser muito difícil quando Deus tira um relacionamento de você, especialmente aquele em que você pensou que seria para toda a vida. Você deve saber que nem todo relacionamento termina porque uma pessoa machucou a outra ou porque uma pessoa foi má. Às vezes, o próprio Deus se interpõe entre duas pessoas boas por causa de seus planos para uma ou para ambas. Muitos anos atrás vi uma irmã em Cristo com quem Deus fez isso. Ela estava ferida e quebrada e levou muito tempo para se curar. No entanto, alguns anos depois, ela olhou para trás e glorificou a Deus por a ter tirado daquele relacionamento. No momento da interrupção e operação de Deus em sua vida, ela era como Davi em Salmo 73, versículos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Mas então, depois de muitos anos, quando os resultados da interrupção de Deus começaram a se manifestar, ela teve tanta confiança e satisfação na vida que a tornou um testemunho vivo da obra de Deus. Ela era como Davi nos próximos versículos do mesmo Salmo 73. Salmo 73, versículos 23 a 26. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro com quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Se Deus recentemente ou a qualquer momento removeu um relacionamento seu, garanto que é porque Ele quer fazer uma obra perfeita em sua vida que fará de você uma bênção para a pessoa certa com quem Ele quer que você esteja. Deixe-me compartilhar algumas razões pelas quais Deus tirou um relacionamento de você, para te ensinar o que mais importa em sua vida. Moisés disse em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20: Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Muitos jovens caem na armadilha de se apaixonar por alguém e se apegar tanto a essa pessoa que todo mundo gira em torno dela. O perigo disso é que, em breve, você pode perder de vista as coisas que realmente importam na vida e, se estiver com alguém que não valoriza as outras pessoas, logo perderá o valor para as outras coisas importantes em sua vida também. Então, para ajudá-lo a construir um coração mais maduro e desenvolver sabedoria nos relacionamentos amorosos, Deus o afasta do relacionamento com essa pessoa. A palavra de Deus é clara que o que nossas vidas mais precisam e o que mais importa para nós é Deus. Outros devem seguir nosso amor por Deus e nada deve tomar o seu lugar. Esta é uma das razões mais comuns pelas quais Deus interrompe relacionamentos. Ele os remove de nossas vidas para colocar nossa atenção de volta nele, para que, quando a pessoa certa vier, saibamos como encontrar nossa plenitude em Deus e não nela. Para ensinar-lhe o amor divino. Deus tirou o seu último relacionamento de você para lhe ensinar o amor divino. O amor que nunca o abandona, mesmo quando você vira as costas para ele. A maioria de nossos relacionamentos depende de pessoas, e quando não falamos com nosso parceiro ou a vemos, podemos chegar a um ponto em que nos sentimos solitários. Isso também pode fazer com que você comece a se definir pela forma como seu parceiro vê. Assim, se você não mostra amor suficiente ou faz acreditar que não é digno de amor, você acredita e começa a se ver assim. No entanto, Deus interrompe esse relacionamento para nos ensinar a abraçar o seu amor, de modo que, quer vejamos ou falemos com nossos parceiros, não nos consideremos sem esperança ou perdidos.
Ele pretende separá-lo da falsa informação que diz que você é a outra pessoa e não tem ninguém que te ame. Para restaurar sua conexão espiritual com Ele por meio da oração. Uma das armas mais poderosas no arsenal do cristão é a arma da oração. Porém, mais do que uma arma, a oração é a ferramenta que Deus usa para nos unir a Ele. Por meio da oração, podemos fazer de Deus nossa habitação e refúgio. Deus interrompe seu relacionamento quando você negligencia a oração. Ao fazer isso, você está dizendo a Deus que não precisa dele, mas na verdade é que você precisa e é por isso que ele interrompe. Nossos relacionamentos não devem ser apenas para romance, mas uma união de oração e influência espiritual, onde duas almas ligadas pelo Espírito de Deus operam e são usadas por Deus para eliminar sua confiança e medo dos homens. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 6: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Deus nos condena a amar e respeitar os outros, especialmente os outros crentes. No entanto, em nenhum lugar Deus diz para confiar nas pessoas. Ouça, todo ser humano na terra tem a capacidade de falhar com você. Portanto, para sua própria proteção contra a dor do desapontamento, Deus interrompe e tira alguns relacionamentos. Você não precisa temer que, sem um homem ou uma mulher em sua vida, nunca encontrará alguém que ame ou fique com você. Se Deus está com você e se você o segue, Ele vai dar o que você precisa na hora certa. É esse medo que faz alguns se contentarem com menos do que Deus projetou para eles. E Deus não quer isso. Ele quer que você confie somente nele. Salmos 108, versículos 12 e 13 diz: Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. O casamento é projetado para ser duas pessoas unidas sob Deus, dependendo dele para uni-las enquanto fazem sua jornada juntas. Se Deus não estiver envolvido, você pode suportar quantas coisas puder, suportar o quanto quiser e transigir, ou implorar o quanto puder. Mas você não vai manter alguém que não quer ser fiel a você. Seu temor saudável de Deus e confiança nele permitem que você se afaste de qualquer coisa que queira tomar o lugar dele ou ameace sua fé e valor próprio nele, para ajudá-lo a refletir e construir a capacidade necessária para o crescimento do amor genuíno. A maioria das pessoas não sabe disso, mas você não aprenderá o amor verdadeiro passando de um relacionamento para outro. Você nem terá tempo suficiente para aprender nada, pois não há tempo para refletir. No entanto, quando Deus tira um relacionamento de você, Ele permite que você se isole dos apegos e o prepara para a pessoa certa. Durante o seu isolamento, Deus abre seus olhos para ver as coisas de maneira diferente. Ele usa esse tempo para ensiná-lo a ser melhor para a próxima pessoa e para curar você. Seu último relacionamento pode ter mostrado quanto trabalho sua consciência precisava. No entanto, Deus usa a interrupção para lhe dar tempo para se curar e se tornar melhor. Quando você conhece outras pessoas que foram prejudicadas por relacionamentos errados ou experiências negativas, você tem um testemunho e uma lição para impactar. Portanto, esta é uma das razões pelas quais ele interrompe seu próprio relacionamento. Você só pode dar o que você tem. E Deus permite que você entre em alguns relacionamentos para fins de experiência. E quando isso acontece, Ele te tira de novo para que você cresça e se torne quem Ele quer que você seja. Tanto em sua agenda e para a pessoa para a qual Ele está preparando você como esposa ou marido. Portanto, em vez de lamentar ou ficar chateado com a interrupção de Deus, reserve um momento para apenas agradecê-lo, pois Ele está colocando você no caminho para se tornar melhor.
Todos nós temos pessoas em nossa vida com as quais nos preocupamos profundamente, sejam familiares, amigos ou colegas. Mas às vezes essas mesmas pessoas podem prejudicar nosso progresso na vida. Elas podem nos impedir de atingir nosso potencial e alcançar os nossos objetivos. É difícil abandoná-las porque temos medo de ficarmos sozinhos, de perder o amor ou mesmo o apoio financeiro e nos sentimos culpados por deixá-las. No entanto, a verdade é que relacionamentos tóxicos podem nos manter presos a padrões negativos e nos impedem de experimentar a vida abundante que Deus planejou para nós. Esses relacionamentos podem nos esgotar emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eles podem atrapalhar nosso crescimento espiritual e impedir que nos tornemos a pessoa que Deus nos chamou para ser. Então, hoje, quero compartilhar com você 4 sinais de que Deus pode estar lhe dizendo para bloquear alguém de sua vida. Esses sinais o ajudarão a identificar se um relacionamento é tóxico e se é hora de deixá-lo para trás. Vamos orar por orientação e discernimento enquanto exploramos esse tópico juntos. Sinal número 1. Eles são uma má influência para você. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que nos ajudarão a crescer em nossa fé, em vez de pessoas que nos desviarão do caminho. Quando alguém em nossa vida é uma má influência, pode nos levar a ter comportamentos ou atividades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso pode assumir muitas formas, como encorajar-nos a consumir substâncias nocivas, envolver-nos em relacionamentos prejudiciais ou nos levar a um caminho de pecado e destruição. À medida que continuamos a passar mais tempo com essas pessoas, podemos nos sentir distantes de Deus e lutando para manter um relacionamento próximo com Ele. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Este versículo nos lembra que nos tornamos como aqueles com quem passamos o tempo. Se nos cercarmos de pessoas sábias e piedosas, cresceremos em sabedoria e piedade. Mas se passarmos o tempo com aqueles que são tolos e insensatos, sofreremos danos e poderemos nos afastar da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, devemos estar atentos às pessoas que permitimos em nossa vida. Devemos escolher com sabedoria e cercar-nos de pessoas que nos inspiram a nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Se alguém é uma má influência, pode ser hora de abandonar esse relacionamento e buscar conexões positivas e saudáveis. Lembre-se de que Deus deseja o melhor para você e o guiará quando você precisar tomar essas decisões difíceis. Oremos pedindo coragem para abandonar relacionamentos nocivos e confiar no plano de Deus. Sinal número 2. Eles trazem à tona o que há de pior em você. Você já notou que quando está perto de certas pessoas, começa a ter comportamentos que não são típicos de você? Talvez você esteja ficando irritado, zangado ou até envolvido em fofocas ou outros comportamentos negativos. Nesse caso, isso é um sinal de que a pessoa com quem você está passando o tempo está despertando o que há de pior em você. Esses tipos de relacionamentos podem ser especialmente prejudiciais para o nosso crescimento espiritual, porque nos levam a agir de maneiras que não estão de acordo com o caráter de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser pacientes, gentis e compassivos, mas quando estamos perto de pessoas tóxicas, pode ser um desafio viver esses valores. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo nos lembra que as pessoas com as quais nos cercamos podem influenciar nosso caráter e comportamento. Quando passamos tempo com pessoas que despertam o que há de pior em nós, estamos colocando em risco nosso crescimento espiritual. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio comportamento, mas também precisamos estar atentos ao impacto que os outros têm sobre nós. Se você descobrir que alguém em sua vida está trazendo o pior de você, pode ser hora de reavaliar esse relacionamento e considerar deixá-lo para trás. Lembre-se de que Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos, e às vezes isso significa tomar decisões difíceis sobre as pessoas que permitimos estarem em nossas vidas.
Sinta-se à vontade para buscar orientação e apoio de amigos de confiança, familiares ou conselheiros espirituais ao navegar por essas escolhas difíceis. Confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele o guiará enquanto você procura cercar-se de pessoas que o inspirarão a se tornar a pessoa que Ele o chamou para ser. Sinal número 3. Eles causam conflito e sofrimento. Relacionamentos cheios de conflitos podem ser exaustivos e desgastantes. Eles podem afetar nosso bem-estar emocional e mental, deixando-nos estressados, ansiosos e sobrecarregados. Não apenas isso, mas também pode ser um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Quando estamos constantemente brigando com alguém, é difícil manter uma atitude positiva e amorosa. Podemos nos tornar amargos, ressentidos e até mesmo vingativos. Essas emoções negativas podem nos afastar de Deus e nos impedir de viver uma vida que agrada a Ele. Se você se encontra em um relacionamento que está causando conflito e sofrimento, pode ser hora de reavaliar essa conexão. Embora seja importante lidar com desentendimentos às vezes, é igualmente importante reconhecer quando um relacionamento não é mais saudável ou benéfico para nenhuma das partes. Em Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25, diz: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Deus quer que vivamos em paz e unidade com os outros, não em constante desavenças. Lembre-se, como cristãos, somos chamados a ser pacificadores e a viver em harmonia uns com os outros. Se um relacionamento está causando contendas e sofrimentos, pode ser a hora de deixar essa conexão e buscar relacionamentos que promovam paz, união e amor. É importante lembrar que não é fácil abrir mão de relacionamentos tóxicos. Podemos nos sentir culpados ou envergonhados, ou podemos nos preocupar em ferir os sentimentos da outra pessoa. Mas devemos confiar no plano de Deus e ter fé que Ele nos guiará ao tomarmos decisões difíceis. Sinal número 4. Eles impedem seu crescimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a crescer em nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. No entanto, se houver pessoas em nossa vida que estejam impedindo o nosso crescimento espiritual, pode ser difícil avançar em nossa jornada da fé. Em 1 Coríntios 5, 11, diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Este versículo nos lembra que é importante estarmos atentos às pessoas com quem nos associamos, especialmente quando se trata de questões da fé. Se nos cercamos de pessoas que não apoiam nossa fé, ou que se envolvem em comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus, pode ser um desafio permanecer no caminho certo em nossa jornada espiritual. Podemos nos ver sendo afastados de Deus em vez de nos aproximarmos dele. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio crescimento espiritual, e isso inclui estarmos atentos aos relacionamentos que temos. Devemos buscar relacionamentos que nos encorajem em nossa fé, nos desafiem a crescer e nos apoiem em nossa jornada. Se você achar que uma determinada pessoa em sua vida está atrapalhando o seu crescimento espiritual, talvez seja a hora de reavaliar esse relacionamento. Oremos para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para identificar os relacionamentos que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos guie em direção a relacionamentos que nos apoiem e encorajem a nossa fé e que nos dê forças para abrirmos mão daqueles que nos afastam dele.